Respeito, como diz o outro, fiquei com medo. É isso aí, minha gente. Chegando aqui o nosso horário. Hoje, dia 18 de maio de 2024, sábado, nesse horário das 4h20, a gente estuda essa obra, ó. Paulo de Tarso e as Leis Morais, o livro de Guilherme Del Valle da Silva, esse livro maravilhoso. Nós estamos estudando a lei de justiça, amor e caridade. Paulo e Estevão, né? E hoje nós vamos começar na página 198. E eu pedi também para vocês o apoio do livro O Consolador de Emmanuel, no item 187. Só esse. O Consolador, item 187, tá? Quem tiver aí pode pegar o Consolador, item 187. Bem, meus irmãos, vamos começar. Eu acredito que tenha só mais 2 aulas desse nosso estudo. Aí nós vamos aguardar terminar o estudo do livro de Emmanuel quarta-feira, e aí vamos começar a estudar as parábolas, o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, que é muito lindo o estudo, vai ser na quarta-feira, tá bom? E lembrando a todos que amanhã, 15h30, 3h30 da tarde, nós teremos o nosso seminário, esse seminário que com certeza vai ser muito lindo, que é o seminário de Francisco de Assis, né? Esse é o segundo seminário espírita dos irmãos menores. O tema é: um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Amanhã, 3h30 da tarde, domingo, 3h30 da tarde, eu espero poder contar com todos vocês. Assim que terminar aqui o nosso estudo, eu vou mandar já o link, o cartaz para vocês, e aí vocês, recebendo, por favor, divulguem. Mandem o cartaz, o link para os companheiros, para a gente ter essa oportunidade de amanhã, 3h30 da tarde, estarmos aqui com a falange de Francisco de Assis. Bem, meus irmãos, está na hora de começar o nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de juntos podermos estudar, poder crescer, aprender. E a gente já viu, né, que é através da nossa autoiluminação que as coisas melhoram para a gente. Se a gente buscar essa transformação, essa autoiluminação, toda a nossa vida vai melhorar. Então, só temos a agradecer a Deus e pedir a Ele que abençoe o nosso lar, abençoe as nossas vidas, nossos bons propósitos, né? Nossas determinações, para que a gente possa realmente crescer. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Esse livro, página 198, 198, primeiro parágrafo. Está lá na página 198, que é a Lei de Justiça, Amor e Caridade, Paulo Estevam. Então, diz assim o Guilherme Del Valle da Silva: devemos buscar o perdão sempre, respeitando o tempo de cada um. Aqui ele já deu 2 ideias, né, muito fortes, que nós sempre devemos buscar o perdão. 2 coisas em relação ao perdão. O auto-perdão, né? O auto-perdão, que a gente precisa se auto-perdoar. Lembra quando a gente vem falando, desde semana passada, que tudo começa em nós? Tudo começa em nós, né? Aí hoje eu até estava conversando aqui com a minha enteada, Ana Cristina, que eu falei para ela assim, tem certos momentos que tem gente que tem que ser um pouquinho egoísta. Em que sentido? Em olhar para nós. Porque às vezes a gente pega o nosso olhar e faz assim, ó, olha para tudo quanto é lado, né? Olha para tudo quanto é lado. Não que quer socorrer A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z, né? A gente quer resolver um monte de coisa dos outros, mas a gente esquece de uma coisa. A gente esquece de nós. E você nunca vai conseguir resolver as coisas dos outros se você não começar por você. Entendeu? Então, no básico, o básico, primeiro, você precisa se amar. Porque se você não se amar, você não vai conseguir amar
ninguém. Você precisa se gostar, você precisa se admirar, você precisa fazer as coisas para você. Você precisa buscar dar equilíbrio à sua vida, cuidar da sua saúde, entendeu? Cuidar do seu íntimo, cuidar do teu vaso, do teu templo, que o nosso corpo é a casa do espírito. Cuidar da tua mente, equilibrar, harmonizar tudo. Feito isso, agora você pode olhar para frente. Porque se você não tiver equilibrado, harmonizado, com as suas energias legais, com a sua saúde boa, como é que você vai segurar as coisas do mundo? Não vai, não vai. Nesse ponto que eu digo que a gente tem que ser um pouco egoísta, sabe? Antes de ficar tentando resolver a vida do outro, resolve a tua primeiro. É o egoísmo nesse sentido, né? Olhar para si, que tem gente que não olha para si, não se olha no espelho, faz assim, ó, rapidinho, para não se encarar. E quando ele fala aqui, devemos buscar o perdão. Sim, sim, buscar sempre perdoar o outro, mas antes de perdoar o outro, praticar, eu vou até escrever aqui, ó, praticar o auto-perdão. O auto-perdão, por quê? Entender que você ainda é uma criatura, um espírito perfectível, quer dizer, um espírito que está caminhando para a perfeição. E todo aquele que está caminhando para a perfeição vai errar, vai tropeçar, vai se equivocar. E se você erra, você tem que se auto-perdoar, porque tem gente que erra e faz assim, né? Cai e fica no chão. Ah, eu sou pecador, eu cometi tantos erros. Sim, eu e toda a torcida do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil. Então, você tem que praticar o auto-perdão. Eu me equivoquei, sim, tá? Errei, sim. Como é que eu posso corrigir esse negócio? Nesse ponto, eu me lembro de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, depois daquele encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, a ficha dele começou a cair. E ele começou a perceber que ele tinha feito muita besteira, que ele era o doutor da lei, ele conhecia a religião. Lá, os escritos dos profetas antigos falavam em perdão, em harmonia, em indulgência, em benevolência. Estava tudo nos escritos, né, dos antigos profetas. Ele conhecia tudo isso, mas não praticou nada disso. Não praticou. Aí que caiu a ficha dele. Ele disse: caramba, eu sou o doutor da lei. Tudo isso aí que Jesus falava estava lá nos textos dos profetas Elias, Jeremias, Moisés, estava tudo lá. Porque quando Jesus falou do amor ao próximo, não foi a primeira vez que o mundo escutou aquilo, não. Os profetas do Antigo Testamento falavam disso. Por que falavam? Porque eles eram enviados de Jesus. Jesus, há 2000 anos antes de vir à Terra, falou isso para os profetas. E os profetas falaram isso para os homens. Então estava tudo na lei judaica. E ele, Paulo, sabia, porque ele estudava a lei judaica. Só que ele conhecia, mas não colocava em prática. Entendeu? Quando ele encontra Jesus, ele percebe o quê? O erro que ele cometeu. Qual o erro? De não colocar em prática aquilo que ele sabia que tinha que fazer. Mas ele ficou jogado no chão chorando, se lamentando, não. Ele foi à luta e disse assim: eu vou. Tem duas coisas que eu tenho que fazer: trabalhar, divulgar o Evangelho de Jesus e reparar o erro que eu cometi. Só que eu não vou ficar assim, vou reparar primeiro para trabalhar depois. Não, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou trabalhando no bem e, ao trabalhar no bem, eu estarei o quê? Reparando o erro que cometi. É aquele famoso ditado: devo sim, pago quando puder. Então, ele começou a fazer isso. E nós precisamos fazer isso também. Se auto-perdoar. Errei sim. Tem que compreender que eu estou no estado evolutivo onde o erro ainda
se faz presente. Mas eu não vou ficar engessado pela culpa, que a pior coisa que existe no mundo é a culpa, né? Quando a pessoa fica culpado, culpado, a culpa congela e você não faz mais nada. Então, primeiro, praticar o auto-perdão. Então, ele diz aqui, devemos buscar o perdão. Primeiro, buscar o auto-perdão. Se perdoar pelo que fez. Trabalhar, seguir em frente e perdoar o outro. Perdoar os nossos, aqueles que nos ofenderam, nos agrediram, né? Então, devemos buscar o perdão sempre, sempre, nas duas vertentes, para mim e para o outro, respeitando o tempo de cada um. Isso aqui é outra coisa que a gente tem dificuldade. Respeitar o tempo de cada um. Entender que se o outro ainda faz certas coisas que ainda que não são adequadas, é porque ele ainda não encontrou o momento certo. É igual o que a gente estava estudando ontem aqui, eu não sei se vocês. Foi no final da aula da Sueli Caldas Schubert, quando eu falei, né, sobre uma mensagem de Jesus, que é aquelas coisas de Jesus que a gente estuda, 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 e depois leva um tempo, e um dia a gente lê uma coisa e a ficha cai. Porque às vezes você já leu o mesmo texto 200 vezes, não adianta nada. Então tá lá, quem está aqui já vai lembrar o que eu falei ontem. Foi em Mateus, capítulo 8, quem quiser anotar, né? Envolve isso aqui, respeitando o tempo de cada um. Está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29. Sobre aqueles endemoniados gadarenos, né? Que Jesus chega numa região e existem dois espíritos terríveis que eles saem dos túmulos, né? Ficam ali vagando, vagando, vagando e fazendo coisas terríveis com as pessoas. E aí um dia Jesus está passando por aquele local e ele vê os dois espíritos. E ele fala com os dois espíritos, né? E ninguém podia passar por aquele caminho. Qualquer pessoa que passasse por aquele caminho, aqueles espíritos atacavam as pessoas, né? Então, esses espíritos, quando viram Jesus e que Jesus se dirigiu para falar com eles, eles perguntaram para Jesus o seguinte: eles identificaram Jesus, tá? Identificaram Jesus, reconheceram ele, mas eles perguntaram para ele o que ele, Jesus, é um espírito de escola, os, e eles chamam, né, Jesus, o Filho, Senhor, por que vieste nos atormentar antes da hora, antes do tempo? Esses espíritos falam para ele, né? Mas antes eles dizem, Senhor, Filho do Altíssimo, quer dizer, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. E eles vêm perguntar para Jesus, por que Jesus vinha atormentá-los antes da hora? Tá bem a ver com isso aqui, sabe por quê? Aqui diz aqui, ó, respeitando o tempo de cada um. Então eles dizem para Jesus, por que o senhor veio nos atormentar antes da hora? Quer dizer, por que o senhor quer que a gente pare de fazer o que a gente está fazendo, que era perturbar a vida de todo mundo que passava por ali, né? Antes da hora. Ainda não é o nosso tempo. Tipo assim, nós ainda não cansamos de fazer o que a gente faz. Nós ainda precisamos disso aqui. Nós ainda não nos arrependemos. A nossa ficha ainda não caiu, tipo assim, sabe? Nós ainda queremos continuar fazendo isso, mostrando que cada um tem seu tempo. Só que Jesus simplesmente fez o seguinte: tipo, cassou o mandato deles, porque eles estavam perturbando muito. Então Jesus disse assim para eles: o tempo de vocês acabou. Vocês vão parar com isso.
Então, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, eles mostram o seguinte: e nós somos individualidades. Cada um tem um tempo. Às vezes, você já encontrou na doutrina ou na tua religião o caminho. Né? Isso aqui está me entendendo. Eu não quero mais continuar fazendo aquilo. Eu quero mudar minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu era infeliz. E eu cansei de ser infeliz. Eu cansei de sofrer. Então, eu cheguei num ponto que não dá mais. Porque a gente é o seguinte: a maioria de nós ainda somos aqueles que você olha para o fundo do poço. Ah, tem fundo? Eu vou lá no fundo do poço, né? Às vezes a gente não faz isso. A gente vai no fundo do poço. Quando você está no fundo do poço e você acha que não tem mais para onde ir, aí você diz assim: agora eu quero subir. Eu não quero mais continuar descendo, caindo, me arrebentando. Então, tem pessoas que às vezes precisam chegar ao fundo do poço para poder despertar. Tem pessoas que são assim. A gente não conhece gente assim. Aí, quando a pessoa cansa, aí ela começa a buscar uma coisa diferente. Então, aquele foi o tempo dela. Aquele foi o tempo dela. Agora é o tempo dela despertar. O seu tempo, o meu tempo, são diferentes. Nós somos individualidades. Às vezes, dentro da nossa própria casa, isso acontece. Você está vendo que o sujeito, ou como dizia minha avó, a sujeita, está se arrebentando. Você orienta, você aconselha, você fala, e a pessoa, nada. E você diz, meu Deus, você vai até aonde desse jeito? Você não está vendo que o que você está fazendo não vai dar certo? Mas a pessoa me deixa, eu sei da minha vida, não é assim? Eu sei da minha vida, tá tudo bem, eu resolvo, e só quebra a cara, só quebra. Aí chega uma hora que a pessoa diz assim, ó, cansei, mamãe, papai, vovô, titio estavam certos. Só que aí, quando ela diz isso, já passou um tempão, né? Já perdeu um tempão, né? Aí ela começa a subir. Esse foi o tempo dela. Esse foi o tempo dela. Entendeu? Só agora que ela percebeu que não dá para continuar do jeito que ela vive. Quem nunca. Eu já vivi isso com meus filhos, de você ficar falando. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Tá vendo que essa caminhada não vai dar certo? Deixa que não sei o quê. Agora, depois de uma certa idade, é verdade, né? Você tinha razão. Eu digo, mas quando eu avisei a primeira vez, não era o tempo deles. Não era. Ainda precisavam quebrar a cara um pouquinho mais. Cada um tem o seu tempo. Por isso que eles falam para Jesus: por que que o Senhor vem nos atormentar agora? Não é o nosso tempo. Então, ele diz aqui: nós precisamos, mesmo que nos doa muito, respeitar o tempo de cada um. Porque a gente queria logo, né? Ainda mais como pai, como mãe, como irmão, que a pessoa se desse bem, que a pessoa, né, mas não é o tempo dela. Não é o tempo dela. Aí você fica chateado, você sofre, porque vê que a pessoa vai quebrar a cara, mas não dá para fazer nada. Ela tem o direito ao livre arbítrio, a fazer a escolha dela. Por isso ele diz aqui: devemos buscar o perdão e o auto-perdão sempre, respeitando o tempo de cada um, sem desenvolver o sentimento de culpa. Não abraça. Só um minutinho, gente. Só vou pedir para vocês um segundinho só. Sem desenvolver o sentimento de culpa, trabalhando em romper os grilhões que nos prendem aos sentimentos inferiores. Então, a gente tem que fazer esse trabalho.
sabe? Se desligar daquilo que não é mais bom para a gente. Porque a gente ainda está preso em muita coisa que não faz bem mais para a gente, só faz o mal. Então, vamos começar a cortar esses grilhões, esses laços, com aquelas coisas que são boas mais para a gente. Aí ele diz aqui: perdoar é desenvolver a lucidez espiritual, a humildade, desfazendo-se do orgulho próprio. É compreender o contexto e a pessoa que nos agride. Outra dificuldade. Aí a gente fala assim, né? Ele fez isso comigo. Olha o orgulho. Ele fez isso comigo. Então a gente se coloca numa posição, né, de superioridade. Ele fez isso comigo. Então, é compreender o contexto e a pessoa que nos agride. E a transformar a mágoa por meio da empatia, olhando para o agressor como uma pessoa enferma que necessita de cuidados, não de violência. Porque realmente, toda pessoa que agride a outra, seja como for, não pode estar bem. Não pode estar bem. Seja agressão verbal, física, ou qualquer outra. Pode estar bem. Né? Normalmente, tem pessoas que são assim. Quando ela está em desequilíbrio, está desequilibrada, ela agride você. Ela diz uma palavra para você. Dependendo da sua reação, se a sua reação não for igual a dela, aí ela vai procurar as palavras mais pesadas para te agredir. Já percebeu isso? Porque ela quer ferir você, ela quer ferir. Então, ela é aquela pessoa que não se contenta em enfiar a faca. Ela tem que rodar a faca. Ela quer rodar. Então, na realidade, ela ela está se agredindo, porque ela quer colocar em cima de você toda aquela raiva, aquela coisa que ela está sentindo. Então, ela diz uma palavra. Aí ela vai buscar outra, aí ela vai buscar outra, e aí ela vai. E aí ela perde o controle. Ela diz coisas que ela não queria dizer na verdade, mas naquele momento ela quer agredir. Ela quer, sabe, jogar em cima de você toda aquela coisa que está magoando, ferindo ela. Então ela usa as palavras mais pesadas, ela quer te ferir. Essa pessoa está doente. E se você debater com ela, se você responder, vai ser pior. Porque aí ela vai, sabe, jogando mais ódio, mais ódio, mais ódio, mais ódio. Então, ele diz aqui, a pessoa que nos agride, né, é preciso compreender o contexto. O contexto. E a pessoa que nos agride. E a transformar a mágoa por meio da empatia. Olhando para o agressor como uma pessoa enferma que necessita de cuidados, não de violência. Então, quando a pessoa estiver assim, fazendo aquela catarse do ódio, e ela escolheu você para o alvo, entra em prece por ela. Entra em prece. Não entra na sintonia dela. Não entra. Porque se você entrar na sintonia dela, começar a debater, você vai pegar a raiva dela, a energia dela negativa, e vai trazer para você. E aquilo não te pertence. Não te pertence. Aquilo é dela. Entre aspas, é o lixo dela. E se você entrar em prece, o que eu vou dizer para vocês é difícil para gente, quando você está no meio da confusão, você pensar assim é difícil, mas você tem que começar a pensar assim, porque senão você vai entrar na sintonia dela. Entendeu? E aquilo que não te pertence passa a te pertencer, porque você traz para você. Então, entra em prece. Entende? Perdoaremos verdadeiramente quando conseguirmos estar diante do agressor e olhar em seus olhos sem termos
mágoa. Quando você olha para ele e você não tem mágoa. Não é... Aí a pessoa diz assim: ah, quer dizer que perdoar é esquecer? Cuidado com isso. Não é esquecer, porque tu não é maluco, tu não tem Alzheimer. Então, se uma pessoa falou um monte de coisa para você, tá na tua memória. Lógico. Da mesma maneira que se você vê um filme ontem, você esqueceu o filme hoje? Claro que não. Perdoar é o sentimento. O que que você sente quando você lembra daquilo que a pessoa fez para você? Se você lembra, lembrei do fato, mas não ficou aquilo entalado, tua pressão não subiu nem desceu, teu coração não bateu, tu não ficou, você esqueceu. É o sentimento que você tem quando você lembra do fato. Isso que eu esqueci. Eu lembrei que há um tempo atrás aquela pessoa me falou um monte de coisa. O que eu estou sentindo? Nada. Eu lembrei do fato. Mas o que é que eu estou sentindo? Nada. Aí você esqueceu. Você perdoou. Porque aquilo não está te incomodando. E nem tem que te incomodar. Primeiro, é que isso não é verdade. Se for verdade, foi até bom ela te lembrar para você corrigir. E aquilo não te pertence. Não pertence a você. Agora, se você lembra e sente aquela coisa dentro de você, aí você não perdoou. Você pegou o que pertencia a ele, que não era bom, e trouxe para você. E trouxe para você. E toda vez que você lembra, você vai se desequilibrar. Sua pressão vai subir, vai ficar com dor de cabeça. Aquilo vai te fazer mal, entendeu? E aí, no livro Consolador, do Emmanuel, questão 187, é o Consolador de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. No item 187, fazem a seguinte pergunta para o Emmanuel: qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Quer dizer, qual a atitude mental que mais vai nos ajudar a ter êxito, o êxito espiritual, a conquistar o êxito espiritual nos trabalhos do mundo? E Emmanuel responde: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação que vos encontrais. Isto é, a do esquecimento de todo o mal. Então, nessa reencarnação, em que nós conhecemos a doutrina, eu não sei qual a outra religião que eu tive da encarnação passada. Não sei. Mas uma coisa eu sei, é que nessa reencarnação eu conheci a doutrina. E a doutrina me ensina o seguinte: esquece para ser feliz. A doutrina diz para a gente, não é? Esquece qualquer coisa que ligado à mágoa, esquece para você ser feliz. Porque se você não esquecer, não vai ser feliz. Então, diz aqui, essa atitude, né? Qual a atitude mental que a gente deve ter para ser feliz? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina na reencarnação, em que vos encontrais, que é porque é essa agora. Isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação do patrimônio eterno do tempo. Quer lembrar de alguma coisa? Lembra das coisas boas. Tudo que é ruim, esquece. Esquece. Põe no lixo da história. Se por acaso, em algum momento, algum fato do passado que não foi bom vier à sua cabeça, procura limpar o seu sentimento em relação àquilo, para não sentir nada do que você sentiu lá no passado quando aquilo aconteceu. Aí ele diz aqui: esquecer o mal. E Emmanuel diz assim: ó, esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar quem o pratica é ensinar
o amor, tá? Então, esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima aos corações. Então, esse segundo parágrafo aqui é perfeito. Esquecer o mal tanto que no nosso livro aqui está escrito também isso, tá? Está aqui ó, no livro também. Quem não está com Consolador, olha esses dois. Esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar quem o pratica, é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras. Daí a necessidade do perdão do mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima nos corações. Mas, basicamente, o que ele disse no primeiro parágrafo, nessa reencarnação em que a gente se encontra, que é a melhor reencarnação que a gente já teve até hoje, se a gente até hoje tiver tido 80 mil reencarnações, essa é a melhor das 80 mil. Essa é a melhor das 80 mil, porque é aquela que a gente conheceu a doutrina espírita. Porque, com certeza, em vida passada, a gente não foi espírita. A gente não foi espírita. Até porque a doutrina começou em 1857, né? Então a gente não foi de espírita. Então, é nessa encarnação que nós conhecemos a doutrina. Então, essa é a melhor reencarnação que a gente teve até hoje. E nessa encarnação, nós aprendemos com a doutrina o esquecimento, que devemos esquecer todo o mal e lembrar só das coisas boas. Então, essa mensagem de Emmanuel aqui, eu acho fabulosa, fabulosa. Continuamos aqui. A prática da caridade beneficia a todos. Voltei aqui ao Paulo de Tarso e as leis morais, tá? A prática da caridade beneficia a todos. Aquele que a recebe, quer dizer, aquele que recebe a caridade, mas principalmente aquele que a pratica. Então, a prática da caridade beneficia a todos, mas beneficia principalmente quem a pratica, tá? Principalmente a quem a pratica. O que recebe a caridade é beneficiado, mas quem faz a caridade, esse é o mais beneficiado. Sobre esse assunto, encontramos questionamento de Fernando Vorme a Emanuel, pela mediunidade Chico Xavier, no livro Janela para a Vida. Aí, lá na Janela para a Vida, tem uma pergunta que é feita por Fernando Vorme, que devia ser o trabalhador espírita. Ele fez para o espírito Emanuel a seguinte pergunta: durante os quase 6 anos da Segunda Guerra Mundial, médicos e psicólogos europeus constataram um decréscimo no número de doenças mentais enquanto perdurou o conflito. Encerrada a guerra, as estatísticas constataram a intensificação das doenças psíquicas. Como isso pode ser explicado? Então, ele diz assim, estranho que durante os 6 anos que durou mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, que ela foi mais ou menos de 39 a 45, né? 39, 40, 42, 34, de 39 a 45, ela começa mais ou menos com a invasão que a Alemanha faz à Polônia, lá em 39. Ali começa a Segunda Guerra Mundial. E termina em 45. Então, ele diz assim, durante esses 6 anos da Segunda Guerra, houve um decréscimo, uma diminuição do número de doenças mentais. E depois que a guerra acabou, houve um aumento das doenças psíquicas. Como é que isso pode acontecer? E Emmanuel vai responder. A opinião aqui exposta pertence ao nosso Emmanuel, diz nosso amigo espiritual. Ele está dizendo que a opinião agora é do Emmanuel, né? Então, diz nosso amigo espiritual que no curso das provações coletivas somos instintivamente induzidos
a trabalhar em auxílio do próximo. Olha que coisa interessante. Com o esquecimento de nós mesmos. E com isso aprendemos espontaneamente solidariedade, união, tolerância e entendimento recíproco, imunizando-nos contra muitas doenças consideradas mentais. Olha, esquece a Segunda Guerra. Vamos pensar hoje, Brasil, problema lá no Sul. O país inteiro está voltado para quê? Ajudar, a praticar caridade, ajudar o pessoal que está sofrendo lá do Sul. No momento que você. Tudo bem, o pessoal que sofreu aquela situação, com problemas mentais, muitos são traumatizados. Porque tem pessoas que estão na terceira, em 2 anos, perdeu tudo 3 vezes. Que houve 3 enchentes no Rio Grande do Sul em menos de 2 anos. É verdade. Mas pensa o seguinte: qual é a população do Rio Grande do Sul e qual é a população do Brasil? Nós somos mais de 250 milhões de habitantes, certo? No Brasil. A população do Rio Grande do Sul deve ser de quantos? É um número bem menor, né? Bem menor. Então, se a população do Rio Grande do Sul está realmente traumatizada, o número de pessoas no Brasil e também no exterior, tem gente dos países vizinhos ali, Uruguai, Paraguai, Argentina também estão ajudando. Eles estão voltados para ajudar, para a prática de caridade. Então, enquanto você está trabalhando, o que eu posso fazer para ajudar o pessoal? Olha quantos voluntários foram para o Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão aqui, nos outros estados, envolvidos em campanhas para ajudar o Rio Grande do Sul? Quantos outros não estão envolvidos em campanha, não estão trabalhando lá, mas estão orando pela população do Rio Grande do Sul? Com certeza, se você for daqui a um tempo fazer uma análise desse período em que o Rio Grande do Sul está sofrendo tudo isso daí, em relação a aumento ou diminuição de número de pessoas com problemas mentais, vai ter um decréscimo. Vai ter um decréscimo. Porque grande parte da população brasileira está imbuída de buscar o quê? Auxiliar o seu próximo. Foi o que aconteceu durante a guerra. Muita gente fazendo coisas para ajudar o outro. Então, aqui está acontecendo isso. Muita gente envolvida em ajudar. E quando você está envolvido em ajudar, você está esquecendo um pouco dos seus problemas, percebendo que seus problemas, em comparação àquelas pessoas ali que perderam tudo, como eu vi um senhor que morava no terceiro andar de um prédio. Embaixo era garagem. Embaixo do prédio dele era garagem. Garagem normalmente tem 3 metros de altura. Vamos pensar assim, 3 metros de altura. Aí veio o primeiro andar, encheu de água. Segundo andar, encheu de água. Terceiro andar, bateu 1 metro de água dentro de casa. Terceiro andar, bateu 1 metro de água dentro de casa. O primeiro e o segundo, a água foi no teto. Porque o cara mostrou com a câmera, você viu o teto cheio de barro. Então, o primeiro e o segundo andar, a água bateu no teto. O terceiro bateu 1 metro de água dentro de casa. Aí você olha assim, como é que é? 3 andares de água. Que nível chegou essa água? Tem um bairro lá, que é um bairro mais alto. Uma moça, ela contou, ela saiu da casa dela, que ela morava em casa, começou a encher, foi para a casa da prima, que morava, e deu um sobrado. O sobrado encheu de água, aí saiu ela e a prima. Foram para a casa de um outro parente, numa área mais alta. A casa desse parente, que fica num bairro mais alto, tipo assim, bairro mais alto, vamos pensar assim, a casa da minha mãe, na Rua Mapendi, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Em relação a Taquara, a Mapendi é mais alta, não é? Vamos pensar o início da Mapendi. Quando você sobe a Rodrigues Caldas e vai entrar na Mapendi, ali a Mapendi é mais alta, não é?
onde tem aquele restaurante Subasta, ali perto é aquela entrada de Mapendi, Macembu, ela foi por ali, tipo assim, ali na área mais alta da casa da prima dela, a água bateu 2 metros. Bairro mais alto, a água bateu 2 metros. Então, essas pessoas estão traumatizadas, sim, muito traumatizadas. Mas o número dos que sofreram essa violência, né, ainda é menor que o número de pessoas voluntárias que estão ajudando. Estão ajudando. Então, é o que ele diz aqui. No curso de provações coletivas, somos instintivamente induzidos a trabalhar em auxílio do próximo, com esquecimento de nós mesmos. E com isso aprendemos espontaneamente solidariedade, união, tolerância e entendimento recíproco, imunizando-nos. Essa é a palavra-chave aqui, vamos sublinhar, imunizando-nos contra muitas doenças consideradas mentais. Agora vamos parar e pensar. E se eu resolver fazer isso o tempo todo? Se eu passar a fazer assim, o tempo todo na minha vida, logicamente eu tenho que me preocupar comigo, isso aí é primordial, cuidar de mim. Mas eu estiver sempre me preocupando com o próximo, participando de campanhas, né? Tem aquela campanha naquela casa espírita, né? Ah, eu vou contribuir com a casa espírita, eu agradeço a contribuição de todos vocês, para ajudar numa cesta básica, para ajudar a pagar o aluguel de alguém, numa campanha do quilo, numa campanha dando uma roupa usada, fazendo prece pelos desabrigados. Olha o que eu estou fazendo com a minha mente. Minha mente está sempre preocupada com coisas boas. Não tem espaço para alguém invadir, não tem espaço para doença. E quando a minha mente está saudável, o meu perispírito está saudável. E, consequentemente, o meu corpo vai ficar saudável, porque está indo de dentro para fora. Então, o que ele diz aqui? Imunizando-nos. Porque a prática da caridade é colocar o amor em ação. Caridade é amor em ação, né? A gente pode até colocar aqui, ó. Caridade é amor em ação. Então, eu estarei imunizando-me contra doenças consideradas mentais. E acrescenta que, se nos decidirmos trabalhar todos nós voluntariamente uns pelos outros, sem propósitos de egoísmo e ambição, nos tempos de paz, quer dizer, tempos de paz, eu não vou só ajudar quando tem dificuldade, não. Vou ajudar sempre. Teremos sempre teremos sempre os mesmos resultados. Então, se nos decidimos a trabalhar voluntariamente, mesmo que não haja nenhuma crise, nenhuma tragédia, teremos sempre os mesmos resultados. Então, se eu resolver colocar isso na coisa na minha vida, eu vou fazer isso sempre, não importa se está tendo enchente, tragédia, e sem egoísmo, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Isso acontece em nosso atual estágio evolutivo, porque carregar dificuldades alheias, auxiliando os outros com amor e desinteresse, é muito mais fácil que carregar sozinhos o peso mental de nós mesmos. Então, quando você resolve trabalhar, tá? Trabalhar ajudando o próximo, ajudando o outro a carregar a cruz dele, você não vai carregar a sua cruz sozinho, porque muitos amigos espirituais virão te ajudar também.
Entendeu? Ele diz aqui. Isso acontece no nosso atual estágio evolutivo, porque carregar dificuldades alheias, quer dizer, ajudar os outros nas suas dificuldades, né, com amor e desinteresse, é muito mais fácil que carregar sozinho o peso mental de nós mesmos. Que a pessoa que não tem esse interesse de praticar caridade, ela fica fechada em copas, como diz o pessoal, né? Ela fica fechada nela mesma, sempre carregando aquele peso dela sozinha, aquele peso dela sozinha, aquele peso sozinha. Quando ela resolve olhar em volta e ajudar o outro, ele esquece um pouco dos problemas dele. Uma vez um amigo espiritual falou assim: às vezes você está com um problema que você não consegue resolver. Você já olhou para aquilo de inúmeras formas e não encontrou resposta, não encontrou solução para o teu problema. Então ele disse o seguinte: para de ficar olhando para o teu problema. Vai ajudar o outro. Deixa o teu problema para lá, vai ajudar o outro. Quando você sai do seu problema e vai ajudar o outro, você deixou uma porta aberta. Aí, alguém mais competente que você, pelo menos com cabeça mais fria que você, um amigo espiritual, ele vem, analisa o teu problema, sem que você esteja perto, você está ajudando o outro, e ajuda a resolver aquilo. Quando você volta e se depara com o teu problema, tu olha e diz assim: ah, descobri a solução, já sei o que é que eu vou fazer. Entendeu? Porque quando você saiu, alguém com mais competência veio te ajudar. Porque às vezes você não deixa a ajuda chegar. Porque você fica assim, ó. Ai meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Que que eu... Então você não deixa ninguém ajudar. Então, se você largar o teu problema e olhar e ver o problema do outro, que às vezes tem problema dos outros, muito pior que o teu, você deixou o teu trabalho de lado. Aí alguém vai vir e vai te ajudar a resolver o teu problema. Então, o que ele está dizendo aqui? Não vamos esperar tragédias para praticar caridade, para ajudar. Vamos ajudar. Se eu não posso ajudar materialmente, porque o negócio está acontecendo longe, lá na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, reza por aquele pessoal. Reza. Todas as noites, nas suas preces, quando acordar, durante o dia, está fazendo. Pega o evangelho durante o dia. Eu vou rezar pela paz do mundo, para acabar com essas guerras. Pega o teu evangelho, abre, lê um parágrafo, faz uma análise do que aquele parágrafo quer dizer para você, depois faz uma prece sincera, pedindo a Deus que envie, né, seus anjos, os benfeitores espirituais para aquelas regiões, para ficarem perto dos líderes que estão fomentando a guerra, né? Para o Putin, para o outro, a Ucrânia, para o outro lá de Israel. Coloca seu teus anjos ao lado dos que estão mandando matar, que são os líderes, né? E ajuda, não importa se é Hamas, Ramos, se é isso, é aquilo. Aonde tiver gente pensando mal, é aquele exército, não sei que lá da Síria, esqueci o nome, daquele grupo lá, também terrorista, Hezbollah, Hamas, um líder lá de Israel, que o povo é tudo bem, o cara é que está querendo fazer coisa, né? Porque é um desequilibrado, ele tá, que ali ele tem um outro interesse, né? O interesse dele é o quê? É manter a guerra para ninguém olhar para ele. No momento que a guerra acabar, todo mundo vai dizer para ele assim, ó, o erro aqui também foi seu, que não tomou conta, ficou mais preocupado com a política e não vigiou, porque tu sabia que tinha um monte de maluco em volta. Porque tem. Aqueles caras que botam cinto de bomba na cintura e se explode, não é normal. Não é normal. Uma pessoa, né, eu vi uma história de uma menina, para você ver como esse povo é doente, não é normal. Era uma menina que ela consegue chegar num acampamento americano, ela tinha 13 anos. 13 anos. O pai e o irmão eram desses fanáticos, malucos aí, desses exército doido da vida. E eles já tinham matado a irmã mais velha, fazendo ela botar uma cinta,
um cinto de bombas na cintura e mandou que ela fosse para um lugar para se explodir lá, matar manchete. A última lembrança que essa menina de 13 anos tem da irmã era o dia que eles levaram a irmã, ela devia ter uns 14 anos, com aquele colete de bombas debaixo da roupa, e quando ela olhou para a irmã chorava e se urinava. A última lembrança que ela tem da irmã dela, de 14 anos, chorando e se urinando. Eles levaram a menina para um lugar lá qualquer, deixaram a bichinha lá e detonaram a bomba. Quer dizer, por que eles não foram, o pai e o irmão? Botaram a menina e detonaram a bomba. E ela morreu e matou um monte de gente. Essa menina de 12 anos, o pai e o irmão, e a mãe não dá palpite, que a mulher não tem, né? Já estavam planejando fazer a mesma coisa com ela. Já estavam fazendo a cabeça que ela ia ter que ir lá fazer isso, aquela coisa toda. Mas ela, muito esperta, fugiu. Ela andou, olha só, ela andou sozinha no deserto por 10 dias, enfrentando fome, calor durante o dia, e um frio terrível à noite. Porque vocês sabem que o deserto à noite é um frio terrível. 10 dias no deserto, até que ela conseguiu chegar numa base americana. Acho que foi no Afeganistão, quando os americanos estavam lá. Ela chegou numa base americana toda ferida, com os pés ensanguentados, quase morrendo, quase morta. Aí os americanos, né, levaram ela, trataram, e aí ela contou. E no outro dia, ela fugiu no dia antes, que no outro dia, e ela tinha dito para o irmão e para o pai que ela não queria, e eles bateram nela, porque ela não tinha o que querer, ela ia. Acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com a irmã. Aí, à noite, ela conseguiu fugir. E fugiu como estava, né? Com a roupa do corpo. E atravessou um deserto, porque esse era o destino dela. Então, vamos pensar: esse povo não é louco? Não é doente? É, gente. É doente. Não é essa história que vai encontrar 40 mil virgens? Isso é loucura. Logicamente, eles fazem os outros, né? Eles não, né? Explodem os outros. Então, a gente fazia prece, Senhor, coloca anjos do lado dessas criaturas que pensam mal, né? Que explodiu um hospital, explodiu uma escola, só é coisa de louco, coisa de gente normal, né? E tem muita gente por aí fomentando guerra para vender arma. Também tem isso, né, gente? Para vender arma, porque quanto mais guerra, melhor. O comerciante que vende arma, que se chamam de senhores da guerra, para ele é bom, porque aonde tem guerra, ele vai lá oferecer os produtos dele. O que os Estados Unidos estão fazendo agora para Israel? Está mandando, não sei, 40 bilhões de armas, foguetes, e isso, aquilo, e ganha dinheiro. A gente sabe que a guerra também é um comércio. Armas tem gente milionária vendendo armas. São chamados senhores da guerra. Eles vão de país em país oferecendo suas armas. E tem países que vendem arma um para o outro, né? Estados Unidos vende arma para todo mundo, a Inglaterra vende arma para todo mundo, e o Brasil vende arma também, gente. Não pense que o Brasil não vende arma, não. Vende arma também. Então, vamos rezar. Já que a gente não consegue fazer que eles parem de vender arma, vamos pedir a Deus, né? Que coloque lá uma estrada de Damasco na frente de cada um desses homens, para que eles possam cair em si e ver o mal que eles estão praticando em troca de quê? De dinheiro, de poder e de ouro, não é? Vamos rezar, não importa quem é quem, porque louco tem em todo lugar, o maluco tem em todo lugar, de toda espécie de loucura. Então, se a gente não pode ir lá conversar com o presidente de Israel, se a gente não pode ir lá na Ucrânia conversar com o presidente da Ucrânia, se a gente não pode ir lá conversar com o chefe do Hamas,
do Hezbollah, do prefeito dos Estados Unidos. Se a gente não pode conversar com esses caras, vamos rezar, vamos pedir a Deus que dê um basta nisso, né? Que alguma coisa modifique. Porque se a gente começar a fazer esse trabalho de orar, a nossa oração, a prece tem um poder muito grande. E quanto mais mentes unidas com o meu pensamento, mais força isso tem. E, de repente, a gente pode conseguir que um cara lá desista, que o outro lá resolva assinar a paz, fazer qualquer coisa, entendeu? Então, é o que ele fala aqui é trabalhar, não é esperar a tragédia chegar para você ajudar. Ajuda antes. O que nos custa fazer uma oração? Ah, ele é maluco, não adianta. Adianta sim. Claro que adianta. E aí ele diz aqui, a resposta de Emanuel ao jornalista Fernando Worme, no final da década de 70, está em perfeito acordo com o resultado de pesquisas em neurociência da atualidade. Quanto mais caridade fazemos aos nossos semelhantes, menos riscos corremos de desenvolver alguma doença, tá? Menos riscos corremos de desenvolver alguma doença. Promovemos saúde física e mental. Na sequência, transcrevemos trecho do artigo do médico psiquiatra Sérgio Lopes. Ele tem um livro lindo, lindo esse livro do Sérgio Lopes. Deixa eu ver se está aqui o nome do livro dele. Eu tenho até esse livro. O nome do livro dele é Saúde, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Conectando ciência, saúde e espiritualidade, tá? No capítulo 10, eu vou até botar o nome aqui. É Conectando ciência, saúde e espiritualidade. Deixa eu botar aqui. Conectando ciência. Eu tenho um livro dele sobre saúde mental, saúde e espiritualidade, saúde e espiritualidade. Conectando ciência, saúde e espiritualidade. São 2 volumes, capítulo 10. Capítulo 10. Depois eu vou ver. Aí ele diz assim, ó. Sérgio Lopes, o nome do autor, tá? Não podemos deixar de citar o interessante artigo que o doutor João Ascenso apresenta sobre o trabalho do doutor Jorge Monet. Este conseguiu evidenciar que, efetivamente, o cérebro, olha aí, ó, o cérebro recebe uma recompensa mais intensa no ato de doação, com sacrifício pessoal, em comparação à atitude de receber dinheiro. Essa recompensa não se dá por receber nada, mas por doar alguma coisa a alguém. Então, olha só que coisa interessante. E o nosso cérebro recebe uma recompensa mais intensa no ato de doação, com sacrifício pessoal. Quer dizer, uma renúncia, né? Em comparação com a atitude de receber dinheiro. Essa recompensa não se dá por receber nada, mas por doar alguma coisa a alguém. A pesquisa envolveu um experimento em que os sujeitos, pelo exame de ressonância magnética funcional, tinham que optar entre, quer dizer, tinham que escolher entre receber ou doar dinheiro. Então, as pessoas tinham que escolher entre receber ou doar dinheiro para organizações de caridade. Em várias tentativas experimentais controladas, estaticamente e com controle das regiões cerebrais ativadas durante estas tarefas. Então, é um experimento
científico, tá? O resultado foi surpreendente, porque no exercício da caridade, além do circuito de recompensa do sistema mesolímbico ser ativado, também foram acionadas outras áreas neurais nobres. Esse trabalho, além de confirmar cientificamente as colocações de André Luiz, em 1947, também deixa claro que o prazer da caridade envolve mais bases neurais do que o prazer comum e, portanto, é mais completo. Olha que coisa interessante. Pesquisa científica provando, né, que o prazer da caridade, quando você doa, vai fazer algo para ajudar alguém, traz benefícios para o seu cérebro e envolve mais bases neurais do que o prazer comum. Olha só que coisa. Aí ele diz aqui, isso explica os efeitos da prática da caridade e o prazer fisiológico que ela gera, além dos prazeres da alma e o bem-estar que sentimos numa boa ação. Não raro, em serviço voluntário, passamos o dia inteiro carregando cadeiras, caixas, móveis, interagindo com pessoas diferentes, correndo para superar imprevistos, ouvindo irmãos em fragilidade, né? Empatia, pedimos auxílio quando nos sentimos fragilizados, etc. Na construção de algum evento beneficente, encerrando o dia de trabalho com imenso desgaste físico e mental. Entretanto, a paz interior e o sentimento da mais pura felicidade, advinda do trabalho no bem, retira nossa atenção das sensações do corpo. As alegrias de servir superam qualquer expressão mundana daquilo que chamamos de prazer. Então, quando você, né, está trabalhando bem, olha aí o pessoal que entregava quentinha, né? Quando você tá trabalhando no bem, você sente um prazer tão grande que, mesmo você tendo um cansaço físico, a alegria do servir supera esse cansaço. E você sente uma alegria muito maior do que aquela alegria comum. Ah, eu vou sair com os amigos para jantar fora, eu vou para uma festa, eu recebi uma coisa. A alegria de ter trabalhado, feito algo para ajudar alguém, é uma alegria muito maior, mais plena do que uma alegria de uma coisa comum. Eu vou repetir esse parágrafo. Não raro, quer dizer, não é difícil de acontecer. Em serviço voluntário, passamos o dia inteiro carregando cadeiras, caixas, móveis, interagindo com pessoas diferentes, correndo para superar imprevistos. Lembra quando a gente se reunia para fazer um encontro? Corre daqui, corre dali, arruma daqui, não é? Um trabalha nisso, outro trabalha aquilo. A gente, às vezes, fazia um encontro das 9 da manhã até as 5 da tarde. Cara, num calorão danado, sem ar-condicionado, lembra? Fazer trabalhando para lá, para cá, né? E eles aqui, correndo para superar imprevistos, ouvindo irmãos em fragilidade, que tinha um atendimento fraterno no encontro, né? Pedimos auxílio quando sentimos fragilidade. E eu estou fazendo o trabalho. Ih, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer isso. Aí chama, Verinha, vem cá me ajudar. Fulano, vem cá me ajudar no encontro. Que às vezes você tinha que surgir um problema, né? Aí você corria, pedia ajuda de um de outro. Na construção de algum evento beneficente, olha aí o encontro, encerrando o dia de trabalho com imenso desgaste físico e mental. Chegava no final do encontro, você estava derrubada, né? Você, nossa, estou cansado, trabalhando o dia todo, né? Entretanto, apesar daquele cansaço todo, fazendo encontro em agosto, em outubro, quando Jesus em dezembro, no calor de quase 40 graus, né? Entretanto, a paz interior e o sentimento da mais pura felicidade, advinda do trabalho no bem, retira a nossa atenção das sensações do corpo.
As alegrias de servir superam qualquer expressão mundana daquilo que chamamos de prazer. A gente até dizia assim: se tivesse começado tudo de novo, a gente começava. Né? Então, a alegria, o prazer que a gente sentia superava o cansaço do corpo. Você ia para casa, tomava um banho, comia qualquer coisa e estava tudo bem, pronta para no outro dia começar o trabalho, o seu trabalho. É o que ele diz aqui. Por que isso? Porque o prazer da caridade envolve mais bases neurais do que o prazer comum. Então, você fazia aquilo que você olhava, nossa, já acabou, mas estava tão bom. E você trabalhou o dia inteiro ali naquele calorão, a sala assim, né? A gente é uma sala pequena com 30 pessoas dentro. Você sendo coordenadora de sala, 30 pessoas com ventilador de teto, não dava conta. Mas tu não sentia calor, tu não sentia frio, tu trabalhava, tu fazia, não é? E a gente fazia. Aí ele diz aqui, a doação de si mesmo, que é a caridade, para com os outros, sem esperar receber nada em troca, é a vivência do genuíno amor ensinado por Jesus. Esse é o genuíno amor ensinado por Jesus. É você estar ali trabalhando, e era um trabalho mesmo, porque você estava buscando levar os ensinos de Jesus para aquelas pessoas, né? Essa é a vivência do genuíno amor do, ensinado por Jesus. O nosso corpo físico, recebe a influência dos sentimentos. Quando agimos bem, o veículo físico potencializa o estado de harmonia e bem-estar. Então, quando você está ali trabalhando no bem, o corpo físico potencializa o estado de harmonia e de bem-estar. Quando os sentimentos são inferiores, o corpo acusa o descompasso psíquico, gênese das moléstias do ser. Então, quando o seu sentimento é ruim, é pequeno, o teu corpo se ressente desse sentimento inferior. Quando o sentimento é bom, o corpo potencializa o estado de harmonia e bem-estar. Não raro, em momentos de cólera, sentimos taquicardia, não é verdade? Dor de cabeça. Às vezes, no outro dia, o teu corpo está cheio de mancha roxa, dor no peito, no estômago, até mesmo falta de ar, entre outros. Se não educarmos os sentimentos, com o passar do tempo, essas doses diárias de autoenvenenamento mental e fluídico somatizam, tornando-se enfermidades físicas que necessitarão de acompanhamento médico e psicológico, tá? Então, se a gente não tomar cuidado, tá? E ficar se deixando, se permitindo ter essas crises de raiva, de ódio, a gente vai ficar doente. Porque se não educarmos os sentimentos, com o passar do tempo, isso aqui é muito importante, se não educar essas doses de autoenvenenamento mental e fluídico somatizam, tornando-se enfermidades físicas que necessitam de acompanhamento médico e psicológico. E nós, aqui que trabalhamos muitos anos no CIOI, fazendo os encontros, a gente sabe perfeitamente o que ele está dizendo aqui, né? Porque a gente trabalhou várias vezes, né? Fez esses trabalhos e foi uma maravilha, tudo foi uma maravilha, né? Então, a gente fazia, a gente estava ali, a gente estava trabalhando, a gente não via o tempo passar. A gente se entregava aquilo ali e era uma maravilha, né? Deixa eu ver aqui mais um instantinho. É, Vamos ler só mais um pedacinho aqui.
mantermos os sentimentos elevados é também uma ação de caridade para conosco e com o próximo. Claro, é uma ação de caridade para conosco, por quê? Porque você não manda veneno para o seu corpo, como nós vimos aqui, né? Se você está sempre raivoso, você está mandando doses diárias de autoenvenenamento mental e fluídico para o seu corpo. E aí vai vir a doença. Então, é uma caridade para com você. É uma caridade para com você. E para com os outros, né? Que não vão ser obrigados a ver as crises que a gente tem de raiva. Então, mantermos os sentimentos elevados é também uma ação de caridade para conosco e com o próximo. Tornando-nos pessoas melhores, contribuiremos com mais qualidade para a evolução coletiva. Lembra que a gente já falou que tudo que a gente pensa vai para o astral, fica no espaço? Essas crises de raiva que às vezes a gente tem, fica lá também. E vai prejudicar os outros, que também vai nos prejudicar. Aí tem um livro aqui, no livro Sexo e Consciência, de Divaldo, no capítulo 1, quem tiver esse livro pode pegar aqui, ó. Sexo e Consciência, capítulo 1, de Valdo Pereira Franco. Ele só não botou o capítulo 1. Se vocês quiserem, coloquem. Divaldo Franco diz no livro Sexo e Consciência, capítulo 1, lá na página 201, tá? É capítulo 1, livro Sexo e Consciência, do Divaldo. Aí ele diz assim: de forma semelhante, nas experiências místicas dos santos, com São Francisco de Assis e Santa Teresa d'Ávila, verificamos que no momento culminante do êxtase espiritual, eles experimentavam o orgasmo do amor psíquico, no qual o corpo apresentava-se descarga de orgasmos idênticas àquelas que têm lugar numa relação sexual. Quer dizer, prazer, né? Quando eles entravam nesse êxtase, nessa comunhão com Deus, através da prece, nessa entrega total, eles tinham, né, esse que eles chamam de orgasmo do amor psíquico, esse êxtase, esse prazer máximo, no qual o corpo apresentava descargas de orgasmo idêntica àquelas que têm lugar numa relação sexual. Como a nossa estrutura biológica, corpo, preserva os mecanismos que são próprios ao reino animal, era natural que, no instante do êxtase, o organismo daqueles grandes místicos reagisse conforme está biologicamente programado, liberando a energia acumulada por certo tempo. O orgasmo é uma reação do sistema nervoso ao estímulo provocado pela emoção. Esse fenômeno que descrevemos para os santos da Igreja vale para todos os grandes místicos orientais da Índia, da China, Japão e de outros países. São monges do budismo, do taoísmo, das doutrinas esotéricas, todos eles são espíritos habitando um corpo. Então, ele está querendo dizer o quê? Que toda vez que esses espíritos, né, entravam nesse contato, nessa comunhão com o divino, através das suas orações, eles tinham esse êxtase máximo. E não só ficava na mente deles, mas também tomava conta do corpo deles, né? Porque era essa expressão máxima do contato, da ligação com o divino. E isso é uma coisa que todos nós podemos alcançar. Essa prática do bem, da caridade, que é colocar o amor em ação, tá? Então, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, hoje é dia 18, 25, a gente vai começar na página 202, quando ele diz assim, historicamente, bota a data aí, 25/5/24, historicamente o ser humano. Aí eu acredito que a gente tem ainda mais umas 2 aulas, né? A gente deve terminar dia 1º e depois eu acho que até dia 8 a gente termina esse livro, né? Mas eu acho que o tema de hoje é maravilhoso, né, gente?
Maravilhoso, maravilhoso o tema de hoje, realmente mostrando que Esse, essa situação assim, né, de você se voltar a um trabalho e você não sentir o peso do trabalho, aí me veio a lembrança quando eu trabalhava com os assistidos de rua. Eu acordava cedo, chegava no CO às 7 horas, saía 1h30, chegava em casa levinho, é, restaurado, parecia que nem tinha trabalhado. mas é É verdade. justamente esse estado que você atinge de prazer, né? Ver mesmo, é o prazer, é o êxtase, podemos dizer. Você vai a esse êxtase e você está fazendo aquilo sem ganhar nenhum tostão, um calor terrível, né? Ali no COI, né? Um calor terrível, 40 graus, né? O calor do Rio de Janeiro, e a gente fazia, né? O pessoal passava ali, passava um dia sem reclamar, rindo o tempo todo, né? Conversando com os companheiros, todo mundo querendo ajudar a fazer, sem nenhum tipo. Ia para casa, chegava em casa, né? Fortalecido, restaurando. Isso é o amor em ação. É o amor em ação. Então, quando você coloca o amor em ação, você só tem benefícios. Só traz benefício para você, né? Como a gente viu aqui, são benefícios que traz para a gente. Então, por que que a gente não faz isso com mais vezes? E nós somos criativos. Busca formas. Faz grupo de oração na sua casa. Ah, mas não tem ninguém. Ué, você nunca vai estar no grupo do eu sozinho. Porque quando você pega o evangelho, se senta, vamos orar aqui por isso ou por aquilo, logo um grupo de espíritos vão sintonizar com você e vão estar juntos ali. Você lendo aquela passagem do Evangelho, fazendo a interpretação, o que que isso aqui? Tem que interpretar, o que que isso está querendo dizer para mim? Ah, Jesus aqui está querendo dizer isso. Por quê? E faz isso em voz alta, porque tem muitos espíritos que vão ser trazidos que não sabem ler pensamento, né? E aí eles precisam ouvir o som da tua voz. Então, pega o Evangelho, lê em voz alta, depois interpreta. O que que Jesus quis dizer aqui, que os espíritos quiseram dizer isso? Ah, os espíritos aqui estão querendo dizer que eu devo agir assim, assim, assim. Tudo em voz alta. Depois, faz uma prece por esses espíritos, por você, pela sua casa, pelo mundo. Com o passar do tempo, os espíritos vão vir para sua casa. Sua casa vai ser um grupo de oração. Pode ser que tenha só você encarnado, mas vai ter uma multidão de desencarnados trabalhando, ajudando. Isso é colocar a harmonização. Isso é promover a nossa saúde física e espiritual. E fechar a porta à obsessão. Fechar a porta para a obsessão. E a gente diz, a solução é complexa? Não. A solução para os nossos é complexa? Não. Não tem nenhuma ciência fazer isso. Não tem. Basta a gente acionar a nossa potência chamada vontade. Faz, faz. É muito mais fácil fazer isso do que outras coisas que às vezes você é obrigado a fazer, né? Vamos fazer isso, gente. A gente já tem um meio de fazer isso. Todo dia de manhã, a Carmen bota lá no grupo, eu mando para vocês uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Leia aquela página, faça uma análise daquela página, depois faça uma prece pelos espíritos muito sofredores, pelo mundo, todo dia. 2, 3 minutos, 5 minutos. Você beneficia você, a sua casa, toda a sua vizinhança e auxilia o mundo. E pratica a caridade. Coloca o amor em ação. E se blinda das doenças, das obsessões. É lógico que não vai ser tudo que você vai evitar, mas com certeza você vai evitar muita coisa. Muita coisa. E a solução
A receita não é difícil, gente. Não é difícil. É muito mais fácil do que, muitas vezes, passar por um processo obsessivo grave e ter que fazer o tratamento de longo prazo, né? Bem, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu acho que para todos foi benéfico, né? O estudo de hoje, acho que para todos nós foi benéfico. E agradecer só a Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui buscando esse esclarecimento, esse aprendizado e a solução para muitos dos nossos problemas. E o nosso grande tratamento espiritual que todos nós precisamos, né? Porque a gente ainda se encontra doente, nós ainda somos espíritos com dificuldades. Então, vamos fazer o tratamento bonitinho que a gente consegue vencer todas essas dificuldades e fazer dessa reencarnação o que ela é, a melhor oportunidade que nós já tivemos de nos melhorar, de evoluir. Tá bom? Então, quero desejar para vocês um fim de semana ótimo. Amanhã, 3h30, todo mundo batendo ponto aqui para o nosso seminário dos nossos irmãos menores, às 3h30 da tarde, tá bom? Ó, beijão para vocês. Que o Senhor nos abençoe e continue a abençoar todos que estão aqui nesse planeta.